Bom, continuando aqui. Bom, aí é o seguinte, como é que eu faço agora para criar algumas rotas? Aí eu vou acompanhar junto com você, ó. Vou seguir esse material aqui com você. Bom, eu vou ler e depois a gente através desse comando passe aqui. Bom, ó, com esse recurso aí do módulo, né, a gente pode trabalhar, né, parâmetros, mas olha só, é diferente, a gente não tinha visto isso ainda. A ideia do parâmetro, justamente, quando eu envio a palavra hoje, eu envio essa informação para o servidor recebe isso e utiliza da melhor forma possível, através lá do REQ, né, uma requisição. Então a gente pode trabalhar isso de uma forma vasta, né, muito grande. Então, o seguinte, o que a gente está fazendo? Ó, da nossa constante lá URL, né, criada, essa rec.url, a gente está transformando a URL em uma query string, que é uma consulta de string. Então, estou pegando lá o comando e estou jogando diretamente no servidor como resposta. Mas a gente utiliza o comando parse para fazer isso, tá? E aí a gente vai implementar outras formas, outros comandos. Então, por exemplo, o código abaixo aqui exibe, né, a constante parâmetro, né, recebendo os parâmetros de URL. Então, através das informações que eu estou definindo através do comando parse, eu estou pegando essas informações lá da URL, da consulta de string, estou passando via requisição, via URL, para o parâmetro, para a constante parâmetro. Bom, na hora da prática a gente vai melhorar essa explicação, esse entendimento, tá? A gente tem que passar alguns parâmetros. O que eu estou querendo fazer? Na verdade, eu estou querendo o seguinte, ó, eu defini aqui o nome, sobrenome e cidade. Imagina o seguinte, que você vai criar um servidor que só pela URL, né, só pelo comando aqui, ó, da URL, você informa o seu nome, o seu sobrenome e a cidade, e aí ele vai trabalhar com ele vai manipular essa informação. No nosso caso aqui, ele só vai replicar, só vai escrever isso aqui no HTML padrão da página. Mas já é uma forma muito legal de você entender que, de como é que a gente trata essa requisição, como é que você envia informação para o servidor e ele manipula, trata, enfim, da melhor forma possível. No nosso caso, ele só está respondendo, só está escrevendo na tela. Então, esses são os parâmetros, né? A gente está utilizando... o que é essa query string através do comando parse? É uma string de nomes, né? Então, de letras, claro. Eu estou enviando o nome, né, sobrenome e a cidade. Utilizando esse comando parse com a URL que a gente está trabalhando e vai jogar isso aqui tudo em parâmetro. Só que quando a gente define parâmetro, eu tenho que definir como é que eu vou parametrizar, né, essa constante aí. Ficou um pouquinho redundante, mas essa constante chamada parâmetro. O que eu vou fazer? Bom, eu vou criar primeiro um parâmetro nome, depois o sobrenome e cidade. Então esse é o comando que a gente vai utilizar. Aí coloquei aqui um BR só para ficar melhor ali no HTML aí da página. Bom, então vamos seguindo aqui, ó. No servidor eu vou utilizar essa constante parâmetro. Bom, vou acompanhar aqui do lado junto com você. Aqui, ó, antes eu vou colocar aqui, ó, aqui antes do resend, que ele tem que ficar no final, né? Vou criar aqui uma constante, ó, uma constante, e vou definir meu parâmetro. Aqui, ó. Esse material tá no slide número 7, ó. Eu tô aqui acompanhando junto com você. Bom, então, constante parâmetro, pode ser qualquer outro nome, tá? Se você achar que está confundindo, pode trocar o nome, não tem problema nenhum. Ó, vou colocar URL, ponto, aquele comando parse para pegar o que? As strings que tá vindo de onde? Bom, tá vindo aqui da requisição, ó, que eu estou mandando para lá, o URL. Eu estou pegando exatamente essa informação lá que vai ser enviada por aqui. Então você vai digitar no URL. Gente, quando eu falo no URL, tá? Você pode falar na URL, não tem problema nenhum, tá bom? Tem gente que fala no URL, fica meio um pouco estranho, mas independente, tá bom? Bom, aqui, ó, vou mandar uma mensagem dizendo que é verdadeiro, tá? Que vai dar certo nesse ponto aqui, que eu estou enviando um true aqui, e ponto carry aqui. Bom, em seguida, eu tenho que configurar aí o que eu vou escrever, né? Eu estou nesses parâmetros. Então, eu vou dar como resposta, ó, write. Aqui eu vou colocar vou escrever um ponto .br aqui, o menor br, barra só para melhorar nosso HTML.
E aí é o seguinte, ó, eu vou colocar um mais, o que que eu vou escrever? Eu vou escrever, ó, parâmetro ponto nome. Então o que que eu estou fazendo? O primeiro parâmetro que eu estou passando para ele é o nome. Primeira coisa que ele vai escrever, né, lá seria o nome. Esse BR aqui ele só vai dar, né, um enter aí para ficar melhor, mais organizado, tá? Ó, aí vou colocar aqui o sobrenome. Aqui eu vou colocar a cidade. Aí, beleza, já está definido, separado. Bom, essa é a codificação. Vamos rodar aqui para verificar se está tudo ok. Bom, tá tudo ok aqui. Ah, olha só o que apareceu aqui, ó. Tá vendo? Ó, que eu tenho 3 parâmetros que não foram definidos, ó. Exatamente isso aqui, ó. É o nome, sobrenome e cidade. Se eu quisesse colocar mais um parâmetro, sei lá, estado, por exemplo, ele apareceria mais uma opção de não tá, que não está definido, né? Então, tá vendo? Se eu tirar esse BR aqui, né, você pode colocar na frente o nome, sobrenome. Vou colocar aqui, eu não tivesse aqui esse... Ah, vamos deixar esse aqui para ficar melhor. O nome, sobrenome e cidade. Então, seguinte, nosso servidor já está funcionando, tá? Eu não estou passando nada, né, via URL ainda. Então a gente vai agora testar. Bom, para testar, então tem um comando. Aí já apareceu aqui, né? Vai aparecer no seu URL aí. Eu deixei esse endereço aqui, que é o endereço padrão, tá? Coloquei rodas com URL. Mas aí você testa com o seu. Bom, aí é o seguinte, como é que a gente vai fazer esse teste? Bom, o que a gente vai passar? Eu quero passar o nome, o sobrenome e cidade. Tem uma forma para a gente passar isso. Para a gente ver os parâmetros que criamos, o nome, sobrenome e cidade, a gente tem que informar um código diretamente na URL, né? Então, ó, a gente tem que, primeiramente aqui, ó, informar o barra, depois seguido do interrogação, né? Como parâmetro, para ele entender que é um nome, né? É um parâmetro que você quer enviar. Aí, por exemplo, aqui, ó, barra, interrogação, nome igual, aí eu coloquei lá fulano, você pode colocar o seu nome. Então, ó, bom, se eu colocar exatamente esse comando aqui, ó, esse comando aqui, ele vai, vamos ver que ele vai aparecer ali, ó. Ó, vou abrir aqui no browser. Aí ele apareceu aqui. Vou executar esse comando aqui, ó, primeiro, ó. Barra, interrogação, vou escrever fulano. Olha lá, olha só que ele já apareceu, ó. Ele já apareceu fulano aqui, né? Então, já apareceu essa opção aqui seguida da gente. Bom, como é que eu coloco... Aqui ele pega o endereço completo, tá? Então eu vou colocar o nome direto, ó. Como é que eu coloco o nome, sobrenome e cidade? É esse comando aqui, ó. Aqui o nome, né? Ó, aqui eu só estou informando, eu não coloquei ainda o parâmetro nome, só informei a palavra fulano, né? Ó. Para eu colocar o nome, ó, e aparecer aqui o nome no primeiro, eu tenho que colocar o nome, que é o parâmetro que a gente definiu, igual vai receber fulano, ó. Vou dar enter aqui, aí, ó. O que ele apareceu? Agora sim, ele colocou a palavra, o nome fulano, diretamente no parâmetro fulano, porque a gente fez, colocou lá o nome e está recebendo o nome fulano, né? E aqui ele só pega a URL que foi informada, tá? Só para escrever a URL aí. Bom, como é que eu escrevo a palavra aí, o sobrenome de tal, né? Então eu tenho que usar lá o e-comercial, né? Através desse símbolo e colocar aqui, ó, sobrenome sem espaço, tá? É tudo junto aqui, ó. Sobrenome igual de espaço, aí vou colocar aqui digital, né, que é uma string, e aí vou dar um enter, ó. Olha lá, a hora que ele já pegou, ó, fulano, né, deu lá um enter e tudo na exibição, colocou de tal, e ele já pegou já o URL até aqui. Então o espaço ele colocou lá a porcentagem de 20, né, no HTML normal. Bom, como é que eu coloco agora cidade, ó? Eu coloco agora também em e-comercial e escrevo aqui, ó, cidade recebe. Aí eu vou colocar, por exemplo, Cachoeiro. Ó, quando der o enter, ele já atualizou a página. Aqui, ó, já colocou o nome, o sobrenome e a cidade. E aqui é o URL, né? Que eu estou colocando, estou falando dessa forma. O URL já copiou exatamente igual aqui. Então,
através dessas informações aqui, eu estou passando o nome, sobrenome, cidade via URL para o servidor. E o servidor ele pode manipular isso da melhor forma possível. Nesse caso aqui, eu só estou colocando uma resposta na página principal aqui no HTML, só para você entender que teve uma requisição, você enviou a informação para o servidor manipulou, né, e gerou uma resposta, tá? Então, é um cliente que está enviando uma informação para o servidor, né, e o servidor está respondendo isso, né, através daquele comando explicado na primeira aula aí, né. Bom, para finalizar aí, a gente já viu que realmente é possível trabalhar com bastante informação, e isso é muito útil aí quando a gente utiliza esse módulo URL. Bom, essa foi a aula de hoje. Obrigado e até a próxima.